A final da Copa Libertadores de 2021, pelo segundo ano consecutivo, irá colocar frente a frente dois clubes brasileiros. E os protagonistas que irão brigar pela glória eterna no dia 27 de novembro serão Flamengo e Palmeiras. O estádio que irá sediar o confronto é o Centenário de Montevideo, capital do Uruguai. Essa será a 20ª vez na história que o mítico estádio irá receber uma final da Copa Libertadores, sendo disparado o estádio que mais vezes recebeu decisões da competição. Nesse vídeo reunimos os estádios que mais receberam finais de títulos da Copa Libertadores. Então, antes de mais nada, peço o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal para não perder nada do que for postado. Estádio Nacional de Santiago. Começando pelos estádios que na história já receberam 6 decisões de Libertadores, e abrindo a lista temos o Estádio Nacional de Santiago, no Chile. A primeira final recebida pelo estádio foi a de 1965 entre Independiente da Argentina e Peñarol do Uruguai, e o jogo em questão foi o de desempate, afinal cada clube havia vencido seu jogo como mandante em seus respectivos países. O jogo terminou 4-1 para o Independiente, decretando o bicampeonato continental para o Clube Rodio. Depois de 1965, a segunda final que o Estádio Nacional de Santiago recebeu foi a de 1973, e o duelo foi entre Independiente, que seria campeão naquele ano, contra o Colo-Colo, com placar final terminando em 0-0. 2 anos depois, em 1975, a final recebida foi entre União Espanhola e Independiente, com placar final terminando com vitória do União por 1-0. A quarta final foi em 1981 e reservou o duelo entre Cobreloa e Flamengo, com os mandantes derrotando os brasileiros por 1-0. No ano seguinte, em 1982, novamente o Cobreloa chegou na final e mandou seu jogo no Nacional de Santiago, e o adversário na época foi o Peñarol, com placar final terminando com vitória dos uruguaios por 1-0. E por fim, a última final que o estádio sediou até o presente momento foi a de 1993, entre Universidade Católica e São Paulo, com o resultado terminando 2-0 para os mandantes. Em 2019, o Nacional de Santiago iria sediar a final entre Flamengo e River Plate, mas por conta dos conflitos políticos que o país enfrentava, a final mudou de sede e foi remanejada para o Monumental de Lima, no Peru. Estádio Pascoal Guerreiro. O Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro é um estádio situado na cidade de Cali, na Colômbia, e a sua capacidade ultrapassa os 46 mil espectadores. É mais um que recebeu 6 finais da Copa Libertadores, e a primeira delas foi a de 1978, entre Deportivo Cali e Boca Juniors, com placar final terminando em 0-0. Na década de 80, o outro clube da cidade, o América de Cali, disputou 3 finais seguidas da Copa Libertadores, e nas 3 o clube foi superado. A primeira, a de 1985, contra o Argentino Júnior. O jogo disputado no Pascoal Guerreiro foi o da volta, e terminou 1-0 para os mandantes. Em 1986, foi a vez de medir forças contra o River Plate, e o jogo da ida no Pascoal Guerreiro terminou com vitória dos argentinos por 2-1. Em 1987, o adversário foi o Peñarol, e o América de Cali venceu o jogo da ida em seus domínios por 2-0. 9 anos mais tarde, em 1996, o River Plate mais uma vez estragou os planos do América de Cali em conquistar a sua primeira Copa Libertadores, e o jogo da ida disputado no Pascoal Guerreiro foi vencido pelo América por 1-0, mas na volta o clube mais uma vez amargou o vice ao perder de 2-0. E por fim, a última vez que o estádio recebeu uma final da Copa Libertadores foi em 1999, e o duelo foi entre Deportivo Cali e Palmeiras. O jogo foi o da ida, e o resultado terminou 1-0 para o Deportivo. Estádio do Pacaembu. O Pacaembu, situado em São Paulo, é mais um da lista que já recebeu 6 finais da Copa Libertadores, e a primeira de todas foi a de 1961 entre Palmeiras e Peñarol. O jogo foi o da volta e terminou empatado em 1-1, decretando o bicampeonato aos uruguaios. 7 anos mais tarde, em 1968, novamente o Palmeiras chegou na final e sediou o jogo no estádio, e o adversário na época foi o Estudiantes, com o resultado terminando em 3-1 para o Alviverde. Em 1974, foi a vez do São Paulo chegar na final e mandar o seu jogo no Pacaembu, e o jogo foi o da ida, com o placar terminando 2-1 para o tricolor contra o Independiente. Após 74, foi somente em 2002 que o Pacaembu recebeu nova final da Copa Libertadores, e a surpresa São Caetano foi quem mandou seu jogo no estádio. O jogo foi o da volta contra o Olímpia do Paraguai, e o resultado foi 2-1 para os visitantes, que ficaram com o título após disputa de pênaltis.
Em 2011, o Santos conquistou o tricampeonato da América ao derrotar o Peñarol por 2-1 no Pacaembu. E a sexta e última final que o estádio recebeu foi a de 2012, quando o Corinthians bateu Boca Juniors por 2-0 e conquistou seu primeiro título. Estádio Libertadores de América. Abrindo a lista dos estádios que receberam 7 finais, vamos começar pelo Estádio Libertadores de América, pertencente ao Independiente, que antigamente era conhecido como Estádio Double Visera. A primeira final que o estádio recebeu foi a de 1964, ano esse do primeiro título do Diablo Rodio. O jogo contra o Nacional do Uruguai foi o da volta que decretou o título, com o placar terminando em 1-0. No ano seguinte, em 65, o Independiente conquistou o bicampeonato, e o placar do jogo em seus domínios foi 1-0 sobre o Peñarol. Na década de 70, o Independiente empilhou 4 títulos da Libertadores em sequência, e em todas as finais o clube mandou seu jogo no Double Visera. Em 1972, a final foi contra o Universitário do Peru, e o resultado terminou 2-1. Em 73, a final foi ganha sobre o Colo-Colo, e o jogo da ida em seus domínios terminou com o placar de 1-1. Em 74, o Independiente mandou o jogo da volta da final contra o São Paulo em sua casa, e o resultado terminou 2-0. Em 1975, o adversário foi o União Espanhola do Chile, e o placar no Double Visera terminou 3-1 para o Independiente. Até então, a última final de Libertadores que o estádio recebeu foi a de 1984, ano esse o da última conquista do Independiente, e na final o clube empatou em 0-0 na volta contra o Grêmio e conquistou o heptacampeonato continental. Estádio do Morumbi. O Morumbi é o estádio brasileiro que mais recebeu finais da Copa Libertadores, totalizando 7 finais até então. A primeira foi a de 1992, quando o tricolor derrotou nos pênaltis o Newell's Old Boys e conquistou seu primeiro título. No ano seguinte, em 93, veio o bicampeonato, e o tricolor venceu o jogo da ida no estádio por 5-1 sobre a Universidade Católica. Em 1994, pelo terceiro ano consecutivo, o São Paulo chegou na final da Libertadores, mas dessa vez a final foi perdida em pleno Morumbi para o Vélez Sarsfield na disputa de pênaltis. Após 94, foi em 2000 a quarta final de Libertadores que o Morumbi recebeu, e o duelo foi entre Palmeiras e Boca Juniors, com os argentinos conquistando o título na disputa de pênaltis. 3 anos mais tarde, em 2003, o Boca Juniors mais uma vez ganhou uma Libertadores em pleno Morumbi, e na final o clube derrotou o Santos por 3-1. Em 2005, o São Paulo alcançou o tricampeonato ao derrotar o Atlético Paranaense por expressivos 4-0. Em 2006, o São Paulo novamente chegou na final, e o adversário foi o Inter, que surpreendeu o tricolor e saiu com a vitória no jogo da ida no Morumbi por 2-1. Estádio Monumental de Núñez. O Monumental de Núñez, estádio de propriedade do River Plate, assim como o Morumbi, também já recebeu 7 finais da Copa Libertadores, e a primeira de todas elas foi a de 1962, entre Santos e Peñarol. O jogo foi o de desempate, após cada equipe vencer um jogo como visitante. O placar final terminou 3-0 para o Santos, conquistando a sua primeira taça da competição. Em 1966, o River Plate pela primeira vez chegou na final da Libertadores, mas o título acabou ficando com Peñarol, e o placar no jogo do Monumental de Núñez foi 3-2 para os mandantes. 10 anos mais tarde, em 76, o River mediu forças contra o Cruzeiro na final, e o jogo da volta no Monumental terminou 2-1 para os milionários. Em 1985, o Monumental recebeu nova final da competição, mas não foi o River o mandante, e sim o Argentinos Júniors. O jogo foi o da ida, e o Argentinos venceu o América de Cali por 1-0. No ano seguinte, em 86, o River Plate chegou na final e também o América de Cali, e o placar do jogo no Monumental terminou 1-0 para os argentinos. Seguindo a mística de todo o ano terminado em 6 o River chegar na final, em 1996 não foi diferente, e curiosamente a final de 86 foi repetida. Afinal, o River mais uma vez derrotou o América de Cali e conquistou a competição. O placar do jogo no Monumental terminou 2-0, com 2 gols de Hernan Crespo. E a última final que o estádio recebeu foi a de 2015, quando o River derrotou o Tigres do México por 3-0 e conquistou o tricampeonato. Estádio Defensores del Chaco. O estádio Defensores del Chaco está situado em Assunção, capital do Paraguai, e é de propriedade da Associação Paraguaia de Futebol. O estádio é o terceiro que mais recebeu finais da Copa Libertadores, totalizando 10 decisões do título. A primeira foi logo na estreia, em 1960, e o mandante foi o Olímpia, que empatou o jogo da volta em 1-1 contra o Peñarol, resultado esse que decretou o título aos uruguaios.
Em 1975, o Independiente venceu a União Espanhola do Chile por 2-0 em partida desempate e conquistou o título. Em 1979, foi quando o Olimpia ganhou a Copa pela primeira vez, e o jogo da ida da final do Defensores del Chaco terminou com vitória do Olimpia por 2-0. Em 1985, a final entre Argentinos Júniors e América de Cali só foi definida na partida desempate realizada no Defensores, e com o empate de 1-1, o Argentinos conquistou o título nas penalidades. Em 1989, o Olimpia perdeu a final da Libertadores para o Atlético Nacional da Colômbia, e no jogo da ida no Paraguai, o resultado foi 2-0 para os mandantes. Em 1990, o Olimpia alcançou o bicampeonato continental, ao superar o Barcelona de Guayaquil na final, e o primeiro jogo disputado no Defensores terminou 2-0 para o Olimpia. Em 1991, pelo terceiro ano consecutivo, lá estava o Olimpia na final da Libertadores, e o adversário foi o Colo-Colo, que terminaria campeão. O primeiro jogo da final foi no Defensores, e o placar terminou 0-0. 9 anos mais tarde, em 2002, o Olimpia alcançou o tricampeonato, e na final o clube superou nos pênaltis o São Caetano, com o primeiro jogo da final jogado no Defensores terminando com vitória brasileira por 1-0. Em 2013, o Olimpia retornou à final da Libertadores, e o primeiro jogo no Defensores contra o Atlético Mineiro terminou 2-0 para os mandantes. E foi em 2014 quando aconteceu a última final jogada no Defensores del Chaco, e o clube mandante foi o Nacional, que na partida de ida empatou em 1-1 contra o San Lorenzo. Estádio La Bombonera. O estádio da La Bombonera é de propriedade do Clube Atlético Boca Juniors, e com toda a sua mística envolvente e arquitetura única, é considerado um dos estádios mais temidos em competições sul-americanas. O Boca tanto ganhou como perdeu final de Libertadores no estádio, e no total foram 11 finais disputadas em La Bombonera. A primeira foi a de 1963, quando perdeu o título em seus domínios para o Santos, com a derrota de 2-1. Em 1977, o Boca voltou à final e enfim ganhou a sua primeira Copa, e na decisão o clube superou o Cruzeiro, com o jogo disputado em La Bombonera terminando com vitória do Boca por 1-0. No ano seguinte, em 78, o Boca conquistou o bicampeonato, e no jogo da volta da final em La Bombonera, o título foi confirmado com uma goleada de 4-0 sobre o Deportivo Cali. Em 1979, pelo terceiro ano consecutivo, lá estava o Boca mais uma vez na final da Libertadores. Só que diferente das duas edições anteriores, o clube perdeu o título para o Olimpia, com o jogo da volta em La Bombonera terminando em 0-0. Depois de 79, foi somente no ano 2000 que o Boca voltou à final da Libertadores, e na ocasião o adversário enfrentado foi o atual campeão da época, o Palmeiras. O jogo da ida em La Bombonera terminou empatado em 2-2. No ano seguinte, em 2001, mais um título para conta do Boca, e o adversário superado foi o Cruz Azul do México, com o jogo em La Bombonera terminando com derrota de 1-0, mas com o título sendo conquistado, assim como em 2000, na disputa de pênaltis. Em 2003, o Boca reeditou a final de 40 anos antes contra o Santos, e o resultado foi diferente, já que o clube conquistou o pentacampeonato da América ao vencer os 2 jogos das finais, e o primeiro na Argentina terminou 2-0. Em 2004, de novo o bicho-papão Boca Juniors chegava na final da Libertadores, e o primeiro jogo contra o Once Caldas, disputado em La Bombonera, terminou empatado em 0-0. 3 anos mais tarde, em 2007, La Bombonera recebeu mais uma final de Libertadores, e na ocasião o Boca derrotou o Grêmio na partida de ida por 3-0. 5 anos depois, em 2012, o Boca mediu forças contra o estreante em finais Corinthians, e o jogo da ida na Argentina terminou empatado em 1-1. E a última final que o mítico estádio da La Bombonera recebeu foi a de 2018, o que é tida como a maior final de Libertadores de todos os tempos. A final reuniu os eternos rivais Boca Juniors e River Plate. O resultado terminou 2-2, com o River posteriormente conquistando o título em Madrid, na Espanha. Estádio Centenário. E como dito lá na introdução, o Estádio Centenário de Montevidéu irá sediar a final da Copa Libertadores de 2021 entre Palmeiras e Flamengo, a 21ª de sua história até então. A primeira foi a de 1960, com Peñarol derrotando o Olimpia por 1-0 na partida de ida. Em 61, novo placar de 1-0 para o Peñarol no jogo da ida, dessa vez para cima do Palmeiras. Em 62, também pela partida de ida, o Santos derrotou o Peñarol por 2-1, com 2 gols de Coutinho. 1964 foi quando o heptacampeão Independiente venceu a sua primeira Libertadores, e na final o clube superou o Nacional, com o primeiro jogo no Uruguai terminando 0-0.
Em 65, no segundo jogo da final, o Peñarol derrotou o Independiente por 3-1. Em 66, o Peñarol abocanhou mais uma taça, e o jogo da ida no Centenário terminou com vitória de 2-0 sobre o River Plate. O campeão de 67 foi o Racing, e na final superou o Nacional, que mandou a partida de volta no Centenário com o resultado terminando em 0-0. Em 68, o Estudiantes ganhou a sua primeira Libertadores sobre o Palmeiras, e o jogo desempate decisivo foi no Centenário, com o placar terminando em 2-0. Em 69, o Estudiantes abocanhou mais uma taça, e a vítima foi o Nacional, que perdeu o jogo da ida em Montevidéu por 1-0. Em 1970, mais um título para o Estudiantes, e na final outro uruguaio pelo caminho, sendo o Peñarol o adversário, e o jogo que decretou o título terminou em 0-0 no Centenário. Em 1971, pelo 8º ano consecutivo, o Centenário recebeu a final da Libertadores, e em tom de revanche, o Nacional ganhou a sua primeira taça sobre o Estudiantes, com o jogo da volta no Centenário terminando 1-0 para os mandantes. Em 1973, Independiente e Colo-Colo empataram ambos os jogos das finais, e o tira-teima foi no Centenário, com Independiente conquistando o título após vencer os chilenos por 2-1. Em 77, Boca Juniors e Cruzeiro empataram em 1-1 os dois jogos das finais, e o desempate no Centenário acabou outra vez empatado, com o Boca sendo campeão na disputa de pênaltis. Em 1980, o Nacional conquistou a sua segunda Libertadores, e no segundo jogo da final que decretou o título, o clube derrotou o Internacional no Centenário por 1-0. Em 1981, o debutante Flamengo venceu a Copa Libertadores sobre o Cobreloa do Chile, e o título só foi confirmado no jogo desempate no Centenário. No ano seguinte, em 1982, lá estava o Cobreloa em outra final de Libertadores, dessa vez contra o Peñarol, e na ida no Centenário, o jogo terminou em igualdade de 0-0. Em 1983, o Peñarol jogou mais uma final, dessa vez contra o Grêmio, com o jogo da ida no Centenário terminando empatado em 1-1. Em 1987, o Peñarol conquistou seu quinto e último título da Copa Libertadores até então, e na final o clube superou o América de Cali, com o segundo jogo da final em Montevidéu terminando com triunfo de 2-1. Em 88, o compatriota Nacional ganhou a sua terceira e última Libertadores, e na final o adversário superado foi o Newell's Old Boys de Gabriel Batistuta. O título foi confirmado com uma vitória de 3-0 no Centenário na partida de volta. Depois de 1988, foi somente em 2011 que o Centenário voltou a receber uma final da competição, e a final foi entre Peñarol e Santos, com o jogo terminando em igualdade de 0-0. E por fim, a 21ª e última final até o presente momento irá acontecer no próximo dia 27 de novembro, e colocará frente a frente Flamengo e Palmeiras, os dois últimos campeões da Copa Libertadores. Sem sombra de dúvida, será um jogaço. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar.